Fala galera, aqui é o Chai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, hoje depois de um tempinho, vamos trazer novamente algo relacionado a ReZero aqui. Mais especificamente, vocês lembram que um tempo atrás eu fiz um react no vídeo do Zenig, ele trouxe finalmente a última if que faltava, assim, dos pecados capitais, né? Que era o if da melancolia, que o Tapei nunca fez porque ele fica investindo só em if meme, acontece. Então ele foi lá, ele fez, inclusive aquele vídeo ficou muito bom. Recomendo que você veja até antes que veja isso daqui, porque esse vídeo aqui é meio que um spin-off, uma continuação, mas é algo que depende daquela história lá primeiro. Então vê aquele vídeo lá, vou deixar aparecendo no cardzinho, ficou bem legal, confere, depois volta pra cá e você acompanha esse daqui, que por sua vez vai contar as side stories de alguns personagens daquela rota, né, como o Reinhardt e o Felix, beleza? Tô curioso, porque são personagens bastante overpowered, principalmente o Reinhardt, então o que o Zen vai fazer pra brincar com isso e fazer valer a melancolia pra esses dois eu ainda não sei. Mas antes de iniciar aqui, como ficou, aquele recado sempre, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa um like para ajudar, comente o que vocês acharam do vídeo. E do meu react também, beleza, pessoal? Sempre bom ter um feedback de vocês, para saber se eu tô indo bem, se vocês estão curtindo o canal, enfim. Comente aí, sem esquecer de mais tarde colar na roxinha, porque hoje tem live, show? E é isso. Sem mais delongas, pessoal, bora pro react. Side story do meu if da melancolia, ReZero if do Zeni. Let's go! Vocês pediram e eu vim atender. Eu não vou continuar a história principal do if, infelizmente pra vocês. Tá certo, porque né? os ifs sempre deixam esses ganchos. Mas eu tenho aquelas... Mas foi muito troll da sua parte de deixar no ápice da parada você terminar daquela forma lá. Eu fiquei um pouquinho tiltado com aquilo. E eu ainda espero um dia que você pelo menos tente dar uma conclusão, pelo menos aquela cena em específico. Outras histórias que eu mencionei, que também acontecem naquela mesma história. Então vamos contar as side stories, né? As histórias paralelas do meu if da melancolia. Claro que elas não vão estar super detalhadas, não, justo, bem feitas, compreensível, como foi né? o if principal daquele vídeo, até porque elas nem iam aparecer no vídeo principal. Então, é só um extra. É totalmente compreensível. Mas eu tenho aqui anotado coisas que acontecem tanto com o Reinhardt, com o Felix e até com a Han. E também outros personagens que vão aparecer nas histórias. Eu esperava que só fosse os dois, né? Histórias tão bem A detalhadas, gente vai ganhar elas acabem mais coisa ainda, curtas, ótimo. Mas mesmo assim, espero que vocês gostem. Então vamos começar com um pequeno conteúdo, né, que eu imaginei pro Felix. Depois ele sobreviver ao desastre que aconteceu em Prestella, né, porque o Felix tem aquela mega regeneração, então, né? Que é basicamente mortal, então ele sobreviveu. O cara não foi de vala. Ele ainda ficou lá por um tempo, tentando encontrar algo da Crush, até porque ele tava devastado. A mestra dele tinha acabado de ser ferida pela Capela, ele foi vingar, não conseguiu, e ela morreu. Então ele ficou lá até encontrar ela, né, o corpo dela, pra tentar fazer algo, mas ele não conseguiu. Então ele finalmente, né, depois de muito tempo, volta pra capital, porque como todo mundo achava que ele tava morto, o maluco teve que voltar de Prestella pra capital, andando ou algo assim, até ele encontrar algum mercador e pedir uma carona. Pode ter pedido carona também, né? Quando ele finalmente chegou, todos os membros da Guarda Real ficaram obviamente surpresos. O Reinhardt mesmo ficou emocionado que pelo menos um dos melhores amigos dele sobreviveu. Nesse ponto da história, o Subaru e o Garfield já tinham um dado no pé. Então o Reinhardt mesmo sozinho, tava acabado. Mas quando o Felix viu ele, o Reinhardt, tipo, ficou todo felizinho. Ai, meu amigo está vivo! E aí o Felix já começou a descer o cacete nele, xingou ele de caralho, Reinhardt, seu filho da puta! Ele era pra ser um herói e não salvou. Você não faz nada que presta, seu inútil! Falou até a clássica, tá? Aquele, você é um herói é tudo que você pode ser. Aí... Só que ele pega no cocoro do Reinhardt, não tem o que fazer, né? Falou depressão mesmo. Ele falou, você só tinha que ser um herói, e nem isso você é. Nossa senhora. Louco, o Felix sendo babaca como sempre. Ele é babaca na história principal e é babaca aqui. Só que dessa vez é porque o cara tá em luto, né? Dessa vez é compreensível. Nas outras ele só era babaca. Agora ele tá sendo com um motivo, pelo menos, vai. Com isso, o Felix simplesmente diz que foi ali pra declarar que ele tava saindo da Guarda Real e que era pra todo mundo se fuder. Até porque agora ele ia ter que ajudar ou basicamente administrar os territórios da Crush. Complicado. Agora que só sobrou ele lá. Então ele não ia ter tempo pra continuar na guarda. Além disso, o maluco tava puto com os guarda real, né? Tipo, não fizeram nada. Esses guardas são tudo uns merda, então eu vou mandar ele se ferrar e me demitir. Agora, né, essa história do Felix, ela tem um fator que é muito importante pra quem tá lendo o X1, né, que foi lançado. Eu não tô vendo, mas pra gente. Então quem tá lendo vai perceber algumas coisas bem da horas aqui. Quem não estiver lendo ou não tiver lido
lido em inglês antes então, disso, né? algo assim. Talvez fique um pouco perdido, mas eu vou tentar dar o máximo de informação possível pra vocês. Mas quem leu vai se ligar de umas coisas mais da hora. Porque lá no X1 que a gente aprende mais sobre o pai do Félix. E é a primeira vez que o sacramento do rei imortal é mencionado pra gente. Se eu não tiver enganado, eu acho que é a primeira, assim. Talvez não seja, mas tipo, é uma das primeiras vezes. É uma das. E é justamente com o Félix e com a família dele que a gente aprende um pouco mais sobre isso. A gente aprende um pouco mais também sobre o pai do Félix, que ele odiava, e que eles tinham toda uma treta aí por causa do sacramento, que ele queria forçar o Félix a conseguir usar, porque ele fala, tipo, porra, meu filho com certeza deve saber usar, eu quero que ele use. Tem merda, hein? Só que ele era um pai merda pro Félix. Imagina. Tipo, o Félix é babaca, mas o pai dele era, tipo, muito otário. Tipo, perto do pai do Félix, o Félix parece um anjo. E o Félix ficou obcecado em estudar o sacramento do rei imortal, justamente por causa de toda essa situação. Ele perdeu a crush, os territórios ali estão conseguindo se manter, mas ele tá muito devastado. É uma justificativa boa. Basicamente numa depressão no level 5. Culpa a cabeça é bom, né? Ele se sente meio enojado, porque ele tá exatamente do jeito que o pai dele tava. O pai dele era um merda e que tava obcecado com o sacramento do rei imortal, queria tentar reviver a mãe do Félix, etc. Então, o Félix agora tá todo depressivo e babaca como sempre, obcecado com o sacramento do rei imortal pra reviver a crush. Então, óbvio que o Félix tá puto, né? Só que assim como aconteceu com o pai dele, ele tem um problema. As informações sobre o sacramento do rei imortal estão incompletas. O feitiço não tá completo. Ele foi perdido por ser um feitiço muito antigo, né? Sendo assim, o Félix exatamente não é a habilidade dele, né? É a habilidade antiga da família dele. Sobre isso. Ele, assim como o pai dele, veio testando em alguns corpos pra testar, né? Antes de tentar na crush. Legal, zumbis em reserva. Outros corpos pra tentar reviver eles. Ah, mas Zane, como que ele vai reviver a crush se ele não recuperou o corpo? Ah, pergunta pro Tapei, né? A Lâmia também não tinha corpo e foi revivida. Então, antes a gente achava que precisava de corpo, possível. Agora a gente não sabe. Como a gente não sabe mais, eu vou fazer... O Félix, o plano dele é reviver sem o corpo. Sei lá como que ele vai fazer isso. Aí, se quiserem reclamar disso, reclama. Provavelmente deve utilizar algo que contenha DNA pra gerar um corpo a partir disso com magia. Sei lá, um fio de cabelo ou uma unha. Qualquer coisa do tipo, tá ligado? Tá pena, comigo não. Aproveitando que ele fazia parte de sangue, enfim, algo do tipo. Os registros médicos também, por ser dá pra forçar e encaixar isso. Ele encontra registros falando sobre a Guerra Demi-Humana e sobre como tinha alguém que tava revivendo os mortos naquela época também. Ele decide investigar e descobre que a última pessoa que aparentemente teve contato com a pessoa que tava revivendo os mortos foi o Leip Barielle. Então ele decide, né, fazer uma investigação naqueles territórios. Ainda mais agora que a Priscila se tornou rainha, ela provavelmente deve passar muito mais tempo no castelo, na capital, do que na... não foi para e saiu vitoriosa dessa porra. Mas ele não acaba encontrando a pessoa. Então ele finalmente fica de saco cheio e decide tentar reviver a crush. Mesmo que seja incompleto, pelo menos ela vai estar ali por alguns momentos. Imagina o zumbizão. Félix, sou merda. Você me reviveu como zumbi. Do mesmo jeito que a mãe dele esteve ali por alguns momentos quando ele foi forçado a reviver ela pelo pai dele. Então, né, ele realiza o sacramento do rei imortal, traz a crush de volta, mas ela tá parecendo um zumbi zoado, então, tipo, ele não fica satisfeito com isso, né? Então ele dá cabo dela, né, mas agora ele tem ali um corpo da crush pra usar, e ele decide que vai tentar de novo, quando ele aperfeiçoar mais essa magia. Já que o resto da magia foi perdido, tudo que ele tem que fazer é estudar, praticar e tentar pra redescobrir tudo. Como o maior mago de cura do mundo, né? O maior usuário de magia de água do mundo, ele tá confiante de que eventualmente... É quase, se você parar pra pensar, aquele bagulho de engenharia reversa que faz com tecnologia pra descobrir como é que ela funciona, né? Só que nesse caso é aplicado pra magia. Mesmo que ela esteja incompleta, talvez você consiga tirar o restante que faltava disso. Não sei. Ele deve conseguir. Ele vai conseguir trazer a coisa. Acho que é uma ideia parecida com isso. Não importa o que ele tenha que fazer. É isso. Essa foi a mini história aí do Félix, que é basicamente sobre como ele virou o pai dele. Né? Que ele odiava o pai dele e ficou igual. Essa foi essa minha ideia pra melancolia, ele virar o que ele mais odeia. E agora ele vai também viver uma vida miserável tentando ressuscitar alguém. E aí fica o mistério. Será que ele vai conseguir algum dia? Será que ele não vai? O que será que vai acontecer? Agora a história do Reinhard é um pouco mais simples, né?
Reinhard ficou depressivo porque perdeu todos os amigos dele. E agora ele fica lá triste, sozinho, basicamente. A gente pode pular aqui algumas partes, como vocês já sabem. Subaru xingou ele e deixou o Reinhard depressivo. Félix apareceu, xingou ele e deixou ele pior ainda. Mas não para por aí, né? O cara todo mundo xingou o Reinhard. Que ele perdeu as poucas coisas de boa que ele tinha na vida, perdeu todos os amigos dele. E quando ele teve que contar pro Ron o que aconteceu, então, o Ron mandou ele se fuder, né? Todo mundo mandou ele se fuder. A família Astria começou a confiar um pouco porque o Reinhard é, tipo, um cara bacana e tal. A relação dele estava ficando bacaninha. Mas aí o cara vem e solta, tipo, ô Ron, foi mal. Foi tipo, mal, né? Eu sei que a Felt era, tipo, uma filha pra você e tal. Eu não consegui salvar ela, ela morreu. Eu deixei ela morrer. É claro que ele tomou de novo mais um esporro absurdo do Ron. Obviamente, tudo merecido. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, o Reinhard tava botando pra si mesmo uma culpa muito grande também. Né? O cara já sentia que ele não tinha direito a ter uma vida normal, basicamente, né? O cara só servia ao reino e tal. E agora, quando ele se distraiu um pouquinho disso, né? Quando ele tentou viver uma vida melhor, que a Felt dizia que ele deveria poder viver sim, que ele tem esse direito, quando ele se distraiu um pouco com essa vida mais normal, ele falhou no serviço dele. Então, né? E isso só piorou ainda mais também quando ele foi falar pro Henkel, né? Que a mãe dele reviveu, ele passou a faca, o pai dele morreu também, e aí o Henkel só deu o mesmo esporro de sempre. O Henkel nem falou tanto, porque o Henkel já não quer tanto papo com o Reinhard. Complicado. Mas aí ele foi o Henkel babaca de sempre e falou mais um monte de coisa na orelha do Reinhard também. Novamente reforçando o que o Reinhard tava pensando, né? Que ele não tem esse direito de viver uma vida feliz e normal de uma pessoa comum. Ele só tem que servir ao reino. Esse é o dever dele, porque assim as outras pessoas serão mais felizes. Uma hora o Reinhard vai surtar. Finalmente chega o momento de coroação da rainha Priscila Barielle. Olha só, a Priscila ganhou. O WO. A Priscila quer usar ele como arma. Acontece que recentemente alguns assassinos tinham sido enviados para tentar atingir ela. E esses assassinos foram enviados do Império de Voláquia. E a Priscila tá pouco se lixando pra brincadeirinha. Agora ela é rainha. Então, né? Se foda. Guerra. Agora que perdeu completamente o propósito dele, agora só se tornou uma ferramenta pro reino de Lugnica. Como ele meio que já era, só que antes ele ainda tinha Felt, que tentava tirar essa ideia dele, falar, pô, você é uma pessoa, você tem sentimentos, sensações e etc. Agora ele não tem ninguém, não tem família, não tem a Felt pra tentar ajudar ele. Reinhard se tornou Ed. É isso que você tá dizendo. É uma ferramenta mesmo e ele não tem mais o que fazer. Só o que resta a ele é seguir ordem. Vazio. Mas e a Lei Reinhard? Ele não pode se aproximar da fronteira. Foda-se. Mesmo que a Priscila vai respeitar a Lei Reinhard. Você acha que ela não vai falar? Vai de guerra zero, velho. Se alguém quiser problema, vem brigar comigo e com o Reinhard. É isso. Eu vou mandar ele varrer todo mundo, que se foda. E, obviamente, né, como a gente sabe, graças ao Arco 7, as merdas que estão rolando lá em Voláquia, eu não sei, eu não vejo. Não tem muito como se defender óbvio, contra né? Um ataque de Lugnica. Quem teria? Reinhard, né? Os caras tem Reinhard, tem Rosval, tem Marcos, tem só eles, o resto da galera tudo morreu. A maioria dos caras fodões tá tudo morto, então não sobra muita coisa. Tem o Al, olha aí. Ai, caralho, velho. E é isso, né? Começa uma guerra entre Voláquia e Lugnica, que obviamente Lugnica vai ganhar e vai tomar o território, então Lugnica vai se tornar o maior país de ReZero. Eu até ia mencionar isso no IF principal, eu ia fazer o Subaru ter notícias sobre o que aconteceu, mas a história do Subaru acabou antes dessa notícia, né? Antes da guerra começar. Obviamente o Reinhard não tá feliz, né? Sobre tá matando gente inocente, tá invadindo um país, tá complicado, guerra, né? Destruição, morte, mas é só isso que sobrou tá vazio, ele, né? Cara, ele era pra ser um herói, ele perdeu até isso, caralho, agora ele é só uma ferramenta. Foda. Então agora vamos pra história da Han, que é ainda mais curta, na verdade. Eu fui indo de maior história pra menor e menor, até porque a da Han eu poderia desenvolver, mas ia ser um monte de filler, e aí não ia ser legal. Justo. O Reinhard teve um ponto legal pra desenvolver ali, e a da Han nem tanto. Mas onde é que começa essa história paralela da Han? Então, lembra que quando o Subaru e o Garfield foram resgatar a Meili, a Han e o Rosal estavam na capital, né? O Rosal foi chamado pra coroação da nova rainha, e a Han, como, né, maid principal, a empregada principal dele, foi junto, né? Ela foi comparecer ao evento junto. E quando eles voltaram, o Subaru tinha sequestrado a Rain. A Han, obviamente, se ligou disso quando ela voltou no quarto da Rain e ela não tava mais lá, né? Só uma pessoa poderia ter sequestrado, além de que a Frederica tava morta, né? Então, claramente, alguém lá foi brigar. A Han, cheia de ódio, decide sair da mansão do Rosal. Rosal, que tá devastado, inclusive, né? Sentindo que o objetivo dele tá escapando da mão dele, ele decide focar nos serviços dele ao reino, né? Já querendo ou não, ele continua sendo o mago principal do reino e agora vai rolar uma guerra. Então ele meio que precisa estar lá. Faz sentido. Ele ainda tá meio bolado, já que a Frederica era uma parte essencial do plano
plano dele, uma peça essencial que foi removida do tabuleiro dele. Aí é foda. Mas a Han decide sair atrás de vingança. Ela então decide, né, se demitir da mansão do Roswell como empregada e diz que vai atrás do Subaru, não importa onde quer que ele esteja. Ela vai caçar ele até encontrar. Ela até tenta usar a clarividência dela para ver pelos olhos dos animais e dos insetos da floresta para ver se ela encontra eles, mas já é tarde demais. Eles já tinham saído de lá há algum tempo. Graças à sinestesia dela, né, a conexão que ela tem com a Ren, ela conseguia sentir que eles foram para algum lugar em direção ao norte, nordeste, ali, mais ou menos perto da direção de Gusteco. Então ela decide sair e buscar primeiro naquela direção. Claro que com a ajuda da guilda dos assassinos, eles vão ajudar a esconder o Subaru e aí ela não vai... não vai achar nunca, né? Nunca, mas ela tá na caça. E é assim que termina, né, essa história paralela da Han. Entendi. Ela basicamente virou uma caçadora de recompensa. Vai ficar assim, né, pra sempre, né? Vingadora? Sei lá. Ela agora viaja pelo mundo tentando encontrar algum rastro do Subaru e do Garfield pra matar eles. É basicamente isso. Ela não vai parar. Se bem que não, talvez, né, o momento que o Subaru morresse lá pra Capla, eu imagino que seja o caso, né? Se bem que tem um refutor através da morte, né? Aí fica difícil de saber, na realidade. Ela fique, que problemas ela tem, ela não vai parar até encontrar o Subaru e matar ele. Essa é a única referência IF que eu deixei de fora do IF principal, né? Que é a Han tá caçando o Subaru atrás de vingança, igual é o começo de Oboreru. É isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz aí, né? Muito bom o vídeo, velho. Mas essas outras muito bom mesmo, gostei bastante. Eu queria poder contar na história principal ali, mas não fazia sentido, né? Como é que eu vou focar uma história no Subaru e no Garfield e começar a falar do Félix e do Reinhard, da Han, ia ficar muito bagunçado, por isso que eu achei melhor deixar muita gente pra trabalhar, né? Esse. Sinceramente, eu gostei porque eu pude mudar bastante coisa, que nem o Félix tem todo esse desgosto pelo pai dele, pelas coisas que o pai dele fez com ele, e aí eu fiz ele ficar igual o pai, pra ele sentir nojo de si mesmo ainda mais. O Reinhard sempre teve esse problema de agir como um ser humano, né? Ele sempre agiu em serviço dos outros, e a Felt tentava... Eu acho que todas as resoluções que ele trouxe aqui ficaram legais, de certa forma. Eu fiz ele perder tudo isso e voltar a ser só uma ferramenta, uma pessoa triste e depressiva que não vê valor na própria vida, só se vê como uma ferramenta. E no caso da Han, eu só achei que ficaria estranho, né? Tipo, o Subaru sequestrar a Ren e a Han não fazer nada, ia ser meio esquisito. Então eu falei, pô, eu acho que seria uma história interessante deixar ela nessa busca, nessa vingança, viajando pelo mundo, tentando encontrar o Subaru, mas nunca conseguindo, com ele sempre escapando por pouco, graças à ajuda da guilda. E é isso aí. Todo mundo acabou com um final feliz. Ou, no caso, um final triste. Triste, né? Então, melancólico, no caso. Gostado. Se gostou, cumpriu seu propósito, no caso. Like, comenta para o YouTube ver. Mas é isso aí, muito bom o vídeo, velho. Muito bom mesmo. Do canal, e aí ele mande pra mais gente. Apesar de ser full desgraça, né? Full merda. Você acha que gostaria de ver isso? Mas é isso, melancolia é isso, pô. Me ajudar. Pelo amor de Deus. De bônus ainda aparecer aqui no finalzinho do vídeo com eu te agradecendo, né? Se você quiser ver mais conteúdo de mim, eu faço live geralmente de fim de semana naquele site roxo. E eu tenho um canal. Olha só que legal, um canal de game. Jogando do zero, mano. Das bruxas e o Baruçu, tá? Se você quiser ver esse canal, Jogando do Zero, ele vai aparecer aqui no finalzinho do vídeo também. Você pode só clicar nele e ir lá. A gente tá começando uma série jogando Silent Hill 1 de PS1, tá muito da hora, tá? Então eu recomendaria vocês assistirem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, provavelmente, resumo do Arco 8 e espero ver vocês lá também. Falou! Alô! É isso aí, pessoal. Muito bom vídeo, gostei bastante. Nem não trazendo nada aqui de reserva nem do Zen, né? O canal passou por alguns problemas diversos recentemente, né? Mas a gente passou por tudo isso e agora vamos voltar à normalidade de fato, beleza? Espero que vocês tenham gostado do react aí. Comentem o que vocês acharam desse side story do IF, na melancolia. E me indica aí novos vídeos de reserva pra trazer aqui pro canal, beleza? Muito obrigado pelo apoio por chegar daqui, pessoal. Se possível, deixa um like, se inscreve no canal, comente aí o que vocês acharam. E eu vou nessa. Até a próxima, pessoal. Falou!